Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História em nome da SAE Digital. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História, hoje com o nosso tema Economia, Café e Cultura, fechando ali com o processo de abolição da escravidão, a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o fim do tráfico negreiro, que é o nosso tema. Aula 2, página 698. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, galera. Vamos estudar então o processo de abolição. Lá na página 698, antes, página 701, nós temos aquela atividade da aula anterior, sobre essa questão do abolicionismo, e a resposta correta seria a número 1, sinalizava que existia uma opinião anti-escravista em curso na sociedade da época, bastante significativa e que contribuiu para uma mudança social. E a 2, que a autora relata a presença de ideias estrangeiras entre os abolicionistas brasileiros, explique como se configurou essa presença. Aí começa aqui que os abolicionistas brasileiros se inspiravam em formas de organização, associações, espaço de expressão, parlamento, espaço público, clandestinidade, estratégias de ação, manifestações públicas, e os abolicionistas brasileiros mantinham relações com abolicionistas ingleses, franceses, norte-americanos e cubanos. Nessa segunda pergunta, sobre a escravidão no Rio Grande do Sul, é correto afirmar, colocou correto quem apertou, quem escolheu, quem optou pela letra B, a atividade charqueadora, o charque, né, a carne bovina, proporcionou um acúmulo de capitais capaz de produzir em grande escala o trabalho escravo no Rio Grande do Sul a partir do século XVIII, em especial na região de Pelotas. Assim como o restante do Brasil, o trabalho escravo foi a principal mão de obra da região por um longo período. Diferente do que ocorreu no Nordeste, no entanto, essa mão de obra foi direcionada à atividade charqueadora em vez dos canaviais. Então, explicando no Nordeste, produção de cana-de-açúcar, de engenhos, a parte do Rio Grande do Sul, a produção de processo de abolição. Bom, primeiro detalhe para nós discutirmos aqui junto nessa aula é a Lei Áurea de 1888. Ela não é ela é um marco, acabou se tornando assim o que de legislação coloca o fim da abolição da escravidão, que coloca o fim da escravidão no Brasil, mas historicamente nós não podemos imaginar apenas a abolição como resultado da Lei Áurea, e sim um processo, e é isso que nessa aula está trazendo para nós hoje. Esse processo começa em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Foi proibido, né, a vinda de navios negreiros, a vinda de escravos africanos para o Brasil. Então é a proibição do tráfico negreiro. Isso é fundamental. Primeira coisa, você tem que estancar a vinda desses navios para o Brasil, né? Tem que parar de vir escravos. Então, primeiro ponto. Inclusive, com a Lei Eusébio de Queiroz, parou de vir africanos, né, escravos africanos para o Brasil. Mas começou, curiosamente, a surgir uma espécie de uma circulação de escravos interna dentro do Brasil, para atender ao mercado de trabalho. Então, por exemplo, o Nordeste precisava de tanto escravos, a parte Sudeste com café, em São Paulo, a parte do charque, em Rio Grande do Sul, precisava de tantos escravos. E começou uma migração de escravos, depois de 1850, de Nordeste para São Paulo, de São Paulo para Rio Grande do Sul para regiões mais norte, suleste, oeste do país, como Mato Grosso, parte do centro. Começou a haver uma migração interna, um fenômeno diferente, porque antes esse mercado de trabalho era abastecido com a vinda de africanos, com a vinda de escravos que vinham da África. Com o fim do tráfico negreiro, surge essa movimentação interna e muitos problemas vêm junto com essa situação. Inclusive, surgem algumas curiosidades, inclusive uma lei dizendo que era proibido famílias se separarem. Por exemplo, você tinha aqui, por exemplo, uma família de escravos, aqui do seu engenho, né? Um homem, a sua esposa e 3 filhos que nasceram escravos, porque eles nasceram
dentro da senzala, enfim, dentro do engenho. O senhor vendia dois filhos, vendia para cá. Ou o senhor vendia um filho e a esposa para São Paulo e acabava criando problemas de conflitos, inclusive de questionamento, de resistência, de luta, inclusive dessas famílias escravas que não queriam se separar. Então foi criado, inclusive, após a lei Eusébio de Queiroz, uma lei que proibia separar famílias de escravos dentro dessa migração interna. Então é uma curiosidade para vocês que o professor Roberto traz aí, para dar uma enriquecida, uma gabaritada no nosso conteúdo aí. Tá aqui então, outro processo, a de 1871, que é a lei do ventre livre. Então nós temos em 1871, todos os filhos de escravos que nascerem a partir de 1871 já nascem libertos. No entanto, eles teriam que receber do governo, os senhores teriam que receber do governo uma espécie de indenização por perder, no caso, o que eles chamavam de propriedade. Se o governo não pagasse essa dívida de perda, né, a criança teria que trabalhar até os 8 anos de idade, que absurdo, para fazer uma espécie de pedágio, de pagamento da sua liberdade. E eu queria entender depois como uma criança de 8 anos ganha liberdade e deixa a mãe e o pai na senzala, preso na fazenda, vamos dizer assim, um exemplo, né? E aos 8 anos de certo ele vai fazer o quê? Eu falei, tá aqui filho, parabéns, pode sair, você está livre. Pô, mas pai, eu tenho 8 anos, o que eu vou fazer? Não sei ler, não sei escrever, não sei fazer nada, tenho 8 anos de idade. Acabei de aprender a segurar uma enxada, como diz o outro. Que beleza, hein? Ainda bem, como diz o outro. Espero eu, né, que poucas crianças tenham sofrido tanto. 1871 nasceu aqui, vamos fazer as contas? Dá para umas 2, 3 gerações nascerem tranquilo até 1888. Essa daqui, essa lei, eu queria saber no que ajudou. No entanto, se considera que a lei do ventre livre, por isso o nome ventre livre, foi também um dos processos de abolição. Eu vou deixar vocês mais revoltados com a próxima lei. Lei do sexagenário, 1885. Todo escravo com mais de 60 anos estaria liberto. No entanto, o seu senhor, porque afinal de contas ele vai perder uma propriedade, é uma propriedade, é chamado um animal falante. Essa é a definição de um escravo, ele é uma propriedade. Ele tem documento, olha, ele é meu, eu sou dono dele. É dono, o termo é dono mesmo. E tenho 60 anos, ganhou a liberdade, se o governo pagar essa perda de propriedade para o seu senhor, de 60 anos de idade. Primeiro questionamento, quantos escravos chegam a 60 anos? Tudo lá, isso naquela época ainda, né? 200 anos atrás, há 150 anos atrás. Vamos lá. Para piorar a situação, digamos que o governo não pagou essa indenização da perda do seu senhor. O que vai acontecer? Ele vai ter que fazer mais um pedágio de 5 anos, então ele somente seria liberto com 65 anos de idade. Tá? Primeiro problema. Segundo problema, ainda bem, aí essa sim, né? Se a lei é de 1885, ainda bem que nenhum escravo foi liberto, porque não deu tempo. Deu 3 anos de diferença só. Mas se fosse liberto, eu gostaria de trazer para vocês esse questionamento, como que um senhor com 65 anos de idade, cansado, já de terceira idade, exausto de uma vida de escravidão, de trabalho pesado, bruto, que não sabe ler e escrever, que vai ser somente liberto, ele não vai ganhar condições de trabalho, ele não vai ganhar uma aposentadoria, não existe isso ainda para um escravo. Tá? Não existe nenhum tipo, agora você vai ganhar uma nova oportunidade, vai viver agora aqui no lar dos idosos, nada disso. Parabéns, você ganhou a liberdade, pode ir embora. Na verdade era um peso morto, como diz o outro, que saía das costas do seu senhor e acabava um outro andarilho surgindo ali com 65 anos de idade. Ainda bem que nem deu tempo, né, porque a abolição aconteceu em 1888. Essa é a lei mais ridícula do processo de abolição. A lei do sexagenário, por sua vez, era pouco eficaz, o professor Roberto explicou. Aí vem a lei áurea, que é de 1888,
da Princesa Isabel. Aqui nós temos uma missa campal, uma fotografia que reúne Princesa Isabel e cerca de 20 mil pessoas que estão comemorando o fim da escravidão. Um momento então aí marcado, né, próximo, ela assinou em 13 de maio, em 17 de maio essa fotografia, muito interessante. Pós-abolição, como que fica a situação? Essa lei aboliu a escravidão, mas não tem nenhum tipo de garantia de reintegração. Para complicar a situação, esses escravos que agora vão se tornar libertos, né, além de não receber nenhum tipo de condições, além de não receber nenhum tipo de oportunidades diferentes, porque eles não sabem ler e escrever, eles não têm profissões, eles são escravos, são propriedades. Questão racial também complica mais ainda. Quem em outros lugares vão pegar essas pessoas livres, agora livres, para trabalho assalariado, para piorar a situação, além de todo esse conjunto de problemas, o Brasil começou a receber um processo migratório de europeus, até por causa da lei do Eusébio de Queiroz, e se falava na época que a proposta era branquear a população brasileira mesmo. Nossa, nós temos que branquear a população, trazer bons costumes para a população brasileira. E claro que essas fazendas, curioso, né? As fazendas que antes usavam a mão de obra escrava, passou a utilizar a mão de obra assalariada europeia, libertou os escravos, trazem os europeus para trabalhar, e esses escravos vão ser marginalizados, né? Sem condições de sociedade, vão ser excluídos. E daí começam a surgir o que nós chamamos de construções irregulares, invasões, enfim, principalmente os morros. Rio de Janeiro é um exemplo. Com o fim da abolição da escravidão, eles vão ocupar os morros, vão surgir as favelas. Está aí a origem das favelas no início do século XX, depois da abolição da escravidão, em 1888. E assim, então, começa toda uma situação social, né, degradante, sem eles poderem recomeçar a vida deles, né? Aqui está uma fotografia da tia Ciata, a famosa tia Ciata, né, que foi cozinheira, e na casa dela, nos fundos, aconteciam muitos grupos de sambas que se reuniam no chamado terreiro da sua casa, nos fundos, e muitas letras e melodias entraram na história aí pela casa da tia Ciata. Imigração, o professor Roberto comentou aqui, depois da proibição da vinda dos tráficos negreiros, começou uma migração muito forte com a vinda de europeus, né, italianos, alemães, poloneses e ucranianos. No século XX vêm os japoneses. Aqui uma fotografia, imigrantes poloneses aqui no Rio Grande do Sul, né? Então a imigração europeia, inclusive, também não tem aquela... também vieram com a promessa de ficarem ricos, de um trabalho assalariado digno, mas na verdade os senhores os donos das fazendas, né, os proprietários, fazendeiros, usavam uma espécie de trabalho preso na terra, né, porque como essas pessoas eram muito pobres que vieram da Europa, vinham pago normalmente, inclusive a própria viagem pelo pelo dono da fazenda, para eles se alimentarem, compravam em armazéns que ficavam dentro da fazenda, então tinham que pagar inclusive essa alimentação para o dono da fazenda, acabavam que trabalhando praticamente o aluguel da casa pagavam para o dono da fazenda, então acabava que girava uma espécie de prisão, né, trabalhar para sobreviver apenas, sabe? Uma espécie de prisão. Isso acabou criando situações de resistência, de luta, depois de questionamentos, e aos poucos esses imigrantes vão, né, alguns conseguem fazer um desenvolvimento econômico, tentando outros tipos de experiências. Algumas colônias, inclusive, eles invadem alguns territórios, inclusive fundam algumas colônias, outras não precisam invadir, têm um apoio governamental para fundarem algumas colônias, né? Então, por exemplo, em Ponta Grossa, a famosa colônia Santa Cecília, a colônia italiana, é um exemplo dessas colônias criadas através do apoio do governo. Vou colocar para vocês aqui, meninos, duas atividades. Essa aqui é a nossa aula 8, aula 7. Vamos junto comigo aqui para nós responder essa daqui. Interesse de fazendeiros da coroa, metade do século XIX, estimulou um novo fluxo de mão de obra no país. Né? A introdução dos imigrantes no mercado brasileiro, no período que foi indicado,
Letra B, promoveu o nascente mercado de trabalho livre e assalariado, caracterizado pela exclusão da população negra antes vinculada à escravidão. É bem aquilo que o professor Roberto está explicando para vocês. Quero desejar a todos vocês um bom estudo, espero que tenham gostado da aula e foco, força, fé, tudo de bom para vocês. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!